Bom dia, pessoal de Foz do Iguaçu, da nossa Tríplice Fronteira. Estamos aqui no nosso canal Debate Bola, Esporte e Lazer, com ele, Dr. Arthur Mesquita, e a Vitória Salinê. A Vitória, que é maratonista amadora, participa das provas. Ela vai estar contando um pouquinho para nós sobre as suas experiências, o doutor sobre a alimentação saudável, desde a fase criança até a fase idosa, a fase adulta aí. Hoje a conversa vai render, o papo é corrida e uma boa alimentação. Espero que vocês gostem. Vitória, você podia falar para nós como foi um pouco da sua iniciação dentro do esporte, dentro dessa magia, dentro do mundo da corrida? Posso, sim. Eu comecei bem novinha, tinha em torno de 10 anos, por intermédio dos meus pais, que me forçaram a passar assim, mundo esportivo. Comecei indo para academia, fazendo atividades que a criança pode fazer dentro de uma academia, correndo, pegando bola, tentando fazer uma atividade mesmo para o gasto energético. E a partir daí das caminhadas, eu comecei a iniciar o mundo da corrida. Isso eu já tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, quando foi a minha primeira corrida, que eu fiz de 5 km aqui em Foz. Nossa, com 12 anos, 5 km. Foi, mas tanto que assim, meu ciclo menstrual iniciou mais cedo por conta disso, porque eu mesmo era sobre essa criança. Então, assim, tudo foi em função mesmo de saúde, não estética, e sim pela saúde mesmo. Eles buscaram, me levaram ao médico, tive que tomar injeções, enfim, tive que fazer um tratamento conciliado ao exercício físico para poder melhorar a saúde em si. Doutor, essa questão que ela colocou já no início, né? Hoje, com a modernidade, uma criança, hoje o primeiro brinquedo se torna um celular. Isso é uma coisa assim que vem, o senhor tem trabalhado em cima disso, tem aparecido bastante as crianças obesas. Com o aumento da tecnologia, né, tá cada vez mais saindo de moda esse tipo de brincadeira na rua, esse tipo de atividade física que faziam com que a criança não crescesse sedentária. Então, com o celular na mão, com o computador, você fica mais parado, tende a descondicionar o corpo. Então, comendo uma alimentação mais rica em nutrientes, mais rica em calorias, mais rica em gordura, você vai aumentar o seu peso e não vai ter como gastar, porque aquela brincadeira que você tinha na rua, aquela brincadeira de jogar bola, correr, brincar de se esconde, você não tem mais. Então a criança, ela está crescendo mais sedentária, está crescendo mais gordinha. A iniciativa dos pais dela foi muito boa. Por quê? Porque parte do pai, que já é um adulto, que já sabe o que é certo e o que é errado, indicava à criança o que é bom e o que é ruim. Então, se o pai abrir mão ou deixar, como diz, a rédea frouxa, né, fazer com que não estimular ela a ter uma boa atividade física, a uma vida saudável, ela tende a ficar uma criança obesa, uma criança com um grau de sedentarismo maior, porque ela não vai por si só ter a iniciativa de fazer uma atividade física. Eu vou sair hoje aqui, eu vou pra academia, eu vou sair, eu vou fazer uma conta própria, dedicada assim, pai. Então o que a criança vai querer como qualquer um outro ser humano? É o comodismo. Então é muito mais legal ficar ali brincando no joguinho no celular, comendo um bolinho, comendo um chocolate, do que correr no meio da rua, correr no sol quente ou fazer uma atividade física que vai queimar sua energia, entendeu? Então, parte a iniciativa principalmente dos pais, educar tanto na alimentação como na atividade física do filho, para ele não crescer um adulto com alguma comorbidade, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão, um sobrepeso, uma síndrome metabólica. Isso. Legal. E assim, quando os teus pais falam assim, você vai pra academia agora, você tem que fazer atividade física. Você ficou muito... Foi difícil, foi um período assim que eu sentia raiva, eu chegava em casa posterior ao exercício, ia comer doce justamente para irritar e confrontar eles também. Então assim, até passar esse momento dava assim, até passar esse período de confronto, de raiva, até você entender o que está acontecendo, levou um tempo. Assim, levou um tempo, foi conversando justamente com a personal que eu tinha na época, indo no médico, conversando com o médico, conversando com os meus pais também, né? A pessoa que dava de mim até então, que era uma senhora. Então assim, foi um período complicado, até eu entender o que estava acontecendo e assim, entender mesmo e ver o que poderia chegar e levar aquela fase que tivesse perdurado nessa obesidade ou continuado assim, eu só consigo entender e ver hoje, né? Assim, adulta, entendendo e vendo o que pode levar e sabendo, claro, sabendo também que a diabetes e a hipertensão são coisas que intrinsecamente já estavam na minha família, né? Só que eu só ia desenvolver e ver isso agora, se eu não tivesse me cuidado naquela época. Legal. Então, aí você falou que aos 12 iniciou a parte de corrida, começou a sua primeira corrida. Foi a primeira corrida. Quantos quilômetros você fez? Foram
foram 5 quilômetros de corrida totalizando, mas assim, eu estava iniciando, não tinha feito nenhum treinamento ainda, fui mesmo pra... Exatamente. Alguém te acompanhou? Alguém da família? Não. Algum responsável? Alguma coisa? Não. Não, eu fui sozinha, me inscrevi, era a corrida do batalhão, até, se não me engano, da Polícia Federal, aqui em Foz, e aí tava com uma amiga, essa minha amiga topou junto comigo, então ela também era esportista já, ela fazia taekwondo na época, e fomos juntas, assim, não consegui correr o percurso inteiro dos 5 quilômetros, mas assim, dei uns tiros, corri quanto podia, no final, claro, cheguei correndo no final da corrida. Mas, legal. divertido. E assim, esse tipo de corrida, doutor, que hoje acontece bastante aqui no Brasil, na América, teve um tempo que foi até moda, acho que um calendário esportivo, aí chega a ter mais aqui em Foz do Iguaçu, chega a ter mais de 20 corridas no ano, né? Uma criança, 12 anos de idade, para 5 quilômetros. E ela deveria, assim, além da água, quem sabe, mas indicaria alguma coisa para ela estar comendo? Então, atividade física, de modo geral, você tem que ir se adaptando a ela. Então, o que ela fez, nunca tinha que correr uma corrida de 5 quilômetros, aí foi correr e não tinha uma alimentação adequada, não tinha assim uma dieta, um nutricionista, um acompanhamento nutrológico específico para esse tipo de atividade física. Isso poderia ter acontecido alguma lesão ou fadiga ou alguma desnutrição durante a corrida, entendeu? Porque a alimentação em si, ela vai ser bem particular de cada atleta. Então, muito atleta fala, eu como um certo tipo de carne, por exemplo, eu como uma batata antes de correr, eu como um arroz antes de correr, eu como um frango, como uma carne, eu me sinto bem correndo com isso aí. Então, não é uma regra como isso ou como aquilo, entendeu? Então, vai muito particular do atleta. Então, o que a gente tem que fazer antes de fazer esse tipo de corrida? É um acompanhamento bem detalhado de toda a alimentação, de toda a nutrologia que ele vai tendo para chegar na hora da corrida, ele ficar bem condicionado, entendeu? Tem que procurar ingerir alimentos mais rápido absorvíveis durante a corrida. O que seria esse Por alimento? exemplo, alguns tipos de carboidrato, como a maltodestrose, por exemplo. Mas aquela criança que está aqui hoje, que mora no bairro, ela não consegue, ela não entende, ela não vai saber o que é uma maltodestrose. Uma coisa mais simples que ela possa comer em casa. Vou buscar uma banana mais simples. Vou correr. Os alimentos mais simples que possam ser ingeridos durante uma corrida são alimentos ricos em açúcares, entendeu? Por exemplo, um pedaço de chocolate ou um doce, por exemplo, que ela possa estar ingerindo, que vem derivado do açúcar, porque é um carboidrato de rápida absorção, que ela pode estar ingerindo durante a corrida, porque fornece energia durante. Eu vou indicar chocolate para o meu filho, vai comer um bolo? Não, mas um alimento que é rápido absorvível, por isso que não falo que não existe alimento ruim e alimento bom. Existe hora para cada alimento, entendeu? Então eu não posso comer uma barra de chocolate e dormir. Então, eu posso comer um chocolate durante a corrida. Então seria bem mais interessante. Por quê? Porque como é açúcar, rápido absorvível, vai fornecer energia rápida. Então eu vou estar ali me nutrindo e queimando ao mesmo tempo e não vou estar acumulando esse chocolate, entendeu? Vitória, você foi lá, correu 5 quilômetros, ficou morta no final da prova, cansada. Eu lembro assim que no começo você não sente cansaço, você tá feliz, a adrenalina tá lá em cima, né? Você ganhou a medalha, então... Galera em volta. Exatamente. Aí posterior a isso, sim, senti dor, né? Assim, câimbra eu lembro que eu não tive, mas senti dor, sim, de fadiga muscular mesmo posterior a isso. Mas assim, nada que depois continuou na semana durante os treinos que fazia na época. Eu sempre gostei de me desafiar. Então, assim, era uma coisa que, né, na época eu lembro que até comprei um relógio desses que marcam, né, a quilometragem, e aí ia marcando, sempre queria fazer assim, 500 mais, 200 metros mais. Então, assim, sempre ia me desafiando com relação a isso pra poder ir aumentando pra mim mesma, assim, não pra querer comparar com ninguém, nem nada, mas era o meu próprio desafio mesmo. E era um hobby. E aí, quando você chegou nos 10 quilômetros, ainda estava muito acima do peso? Já tinha... Não, já tinha baixado bastante, tinha mudado completamente a alimentação, já. Até nessa época eu entrei numa noia de querer emagrecer, então assim, cortei alimentos não eram benéficos, hoje eu vejo isso, né? De querer fazer essas dietas radicais, e isso também não foi benéfico, vendo depois com a rede de exames e outros médicos que me pegaram na época. E hoje em dia eu tento manter uma coisa mais equilibrada, mas eu passei por radicalismos assim que eu acho que não são benéficos. Olha só que interessante, a coisa é você ser radical, tanto na atividade, tanto na alimentação, né? Eu, como educador físico, eu posso falar que aquela pessoa que ela quer, que ela acha que ela tem que perder peso, que ela tem que ganhar peso de uma forma muito rápida e torna a vida dela de uma maneira muito radical, essas atividades, deixa de ser benéfico e se torna maléfico, porque o risco de lesão é maior, né? E levando a parte da alimentação, a pessoa que ela muda 100%, de uma forma drástica, a alimentação dela, o que ela pode sofrer com isso? O que ela pode acontecer com isso? Como ela falou,
Ela foi mudando e depois, hoje ela tem a noção. Mas se a pessoa faz de uma forma drástica essa alimentação, essa mudança na alimentação. Então, muito perigoso você não ter um acompanhamento profissional, tanto na parte de educação física como nutrológica, justamente por causa dessas lesões e de algumas enfermidades que possam acontecer por essa baixa nutricional. Quando você tem uma alimentação X, por exemplo, uma pessoa sedentária, come muita caloria, muito carboidrato, e do nada você restringe, o corpo não sabe o que está acontecendo. Então ele pensa que tu se acorrentou ali no pé da cama e não está vendo nada. O que ele vai fazer? Ele vai ficar totalmente descontrolado. E esse descontrole pode causar uma série de fatores. E um deles também pode ser a osteoporose. A osteoporose é uma doença pelo baixo consumo de cálcio, você vai ficando com ossos mais fracos. Certo? Então se eu não estou fazendo uma alimentação adequada, não estou tendo uma nutrição adequada, como que eu vou produzir cálcio? Como que eu vou produzir ossos? Né? Como que eu vou deixar meu osso forte? Tem como? Então eu fico com aquele osso de vidro. Então quando esse osso de vidro pode ocasionar fraturas. Também com a restrição alimentar, também eu posso ter muito mais fadiga. Essa fadiga, essa desnutrição, ela pode ocasionar queda de cabelo, ela pode ocasionar uma pele ou oleosa, uma pele ressecada, um lábio rachado, insônia. Tudo isso aí são fatores. A insônia está envolvido com a forma, hoje o sono é muito importante. A pessoa mudou de forma drástica a alimentação, pode também ter insônia. Pode também ter insônia. Por exemplo, se eu estou desnutrido porque eu tenho ingerindo pouco líquido, por exemplo, eu vou parar vou beber pouca água. Muita gente faz isso também no cotidiano. Tem gente que quase não bebe água. Tem gente que bebe menos de 1 litro de água um dia inteiro. Então, se o nosso corpo, mais de 70% é formado por água, então o alimento mais importante do nosso corpo continua sendo a água, certo? E para levar nutriente até a ponta da unha, eu preciso de água. Então, são através dos nossos vasos que carregam todos os nutrientes. E tem uma quantidade certa de água para a pessoa tomar durante o dia? Eu peso 100 quilos, então eu tenho que tomar 100 litros de água. Não, como é que funciona? A grosso modo, eu sempre indico para os meus pacientes uma média de 50 ml de água por quilo. Então, se um paciente tem 50 quilos, ele vai beber 2,5 litros de água. Mas não quer dizer que é uma regra. Então, isso aí vai diferenciar de paciente para paciente. Por exemplo, um atleta que faz corridas longas, por exemplo, 10, 15, 20 quilômetros, eles vão precisar de um pouco mais de água, tanto durante a prova, como antes, como depois. Certo? Olha só, interessante. E você, durante as provas, você tomava bastante água? Tinha essa questão? Estava tomando água? Nós chegamos aqui agora, você falou, chegou em 10 quilômetros. Nós chegamos a 21 quilômetros, você falou que já fez. 21 e 42. Nessa prova de 21 quilômetros, você ingeriu bastante água? Você tinha essa informação? Ingeri já. Aí, como assim, eu tinha aumentado a quilometragem, já estava mais por dentro que era, e sabia, né, que poderia causar, caso eu não tomasse, não liberasse, assim, até algumas provas que são maiores, eles na época estavam dando laranja, para você chupar a laranja, né, dos eletrolitos, toda a hidratação ela pode fazer. Em algumas também cheguei a consumir os géis, né, você pode levar a corrida. Então, tive experiência de fazer com gel, sem gel, experiência de levar fruta seca, não levar seca. E que assim, eu não levei o gel, eu senti mais cansaço, sentia falta de alguma coisa que eu não sei te dizer o que é. Esse gel, o que é esse gel? Que tipo de gel? Cabelo? O que é? Você passou? Você cheirou esse gel? Como é que foi esse negócio? Então, provavelmente o gel que ela tomou foi um mix de nutrientes, né? Que seriam, que eu já tinha mencionado antes, uma maltodextrose e esses eletrolitos. Isso é muito usado intraprova. Por quê? Porque você necessita aquela energia instantânea. Então, se eu ingerisse um carboidrato mais complexo, por exemplo, um arroz integral, eu demoraria um tempo bem maior para digerir ele do que esse que ela tomou. Então ele é ideal para dentro das provas, certo? Por quê? Porque ela está ali começando a fadigar, porque ela está começando a ficar sem reserva de energia, certo? Então quando ela começa a tomar esses géis, esses blends, o corpo começa a se nutrir mais. Começa a volta a se nutrir, entendeu? Durante a prova, é uma forma energética. É uma forma energética rápida. Certo? Então ele é interessante durante a prova. Se ela ingere um outro tipo de carboidrato, um carboidrato mais complexo, então ela não vai fornecer essa energia que ela precisa por momento, entendeu? Então é necessário para essas corridas longas esse tipo de alimentação, entendeu? Tá, legal. Então a pessoa ela ingeriu esse carboidrato que vem no pacotinho, que é um gel aí, agora nós sabemos que é esse gel, né? Então ela ingeriu isso aí, você sentiu diferença, melhorou o desempenho durante a prova, sentiu menos cansada?
Como é que foi? 21 eu completei, eu lembro que na prova, né, até então eu tinha feito 18, porque você nunca treina exatamente aquilo que você vai correr, né? Sempre um pouco menos, mas nunca a prova inteira em si. E aí eu tinha feito experimentos assim, nos 18 quilômetros que eu tinha feito como treino. E assim, senti diferença, assim, senti que tinha energia ainda, que eu poderia continuar correndo mais. E o mesmo passou no dia da prova, assim, com o gel, consumindo gel, senti que podia ir além. Tá, e mesmo usando o gel, a corrida, o treino, você pode dizer assim, então, que no final da prova, foi um pouco de coração, a adrenalina que tá ali, que você faz você treinar? Ou não, foi só alimentação? Não. Eu fiz um treino e minha alimentação foi show. Eu não consegui, não, tem coração. Porque assim, passa momentos na adrenalina, a coisa. Passa momentos na prova e você pensa, né, mas por que eu fiz essa escolha? O que eu tô fazendo aqui, né? Eu podia estar em casa dormindo, eu tô aqui me sacrificando. Mas aí na hora que você vê, assim, que falta 1 quilômetro ou 2, ou enfim, aqueles 5 finais, aí você vê assim que seus pais estão lá te esperando no final, é uma coisa muito gratificante, muito gostosa. Assim. Então, isso te leva no final da prova, isso realmente faz a diferença. Tá, aí você completou os 21, manteve-se ativa, treinando. Isso sim, depois falou, que eu... desisti, não quero mais saber desse negócio, já deu. Não, desde que eu comecei a seguir esses primeiros 5 quilômetros que eu fiz, que foi meio correndo, meio andando, meio correndo, meio andando, eu sabia que eu queria levar a corrida comigo pra sempre. Sempre gostei bastante, me apaixonei pela corrida. Até teve época assim, que eu pequei pelo excesso, porque não sabia fazer pausas no treino que são necessárias. Então assim, corria todo dia. Tive lesões, tive que parar um pouco, né? Sofri nessa época. Então hoje assim eu tento levar isso de uma forma mais controlada, mais equilibrada. Onde você fez a prova de 42 km? Fiz em Buenos Aires ano passado. Foi pra caramba, né não? Tava gelado, assim. Tava aquele inverno cruel, mas tava gelado. Assim. Pré-prova, num frio desse, dá pra tomar um chazinho, um chocolatinho quente? Não. Bom, o ideal é nunca sair da dieta de rotina. Isso pode dar um desequilíbrio nutricional, certo? E o teu corpo não identificar beneficamente. Então, no meio da prova, você pode sentir algum mal-estar por você não ser acostumado a comer aquilo que você sempre comeu. Então, nunca inventar de colocar um alimento que você não costuma comer antes das suas provas, entendeu? Se você já está adaptado àquele tipo de alimentação, então está dando certo, é que nem time que está ganhando não mexe, entendeu? Da mesma forma, seria, por exemplo, o tênis. Se você for mudar o tênis no dia da prova, pode ser que crie um calo e você abandone a prova porque não testou o tênis antes, né? Então, da mesma forma, é nutricional. Se você coloca um alimento que você nunca testou, você não sabe como que o seu corpo vai reagir a ele. Ele pode te fornecer mais energia, menos energia mais rápida, energia mais lenta, e isso pode te atrapalhar na prova, entendeu? Então nunca você invente antes de... É muito interessante isso que ele está falando, porque eu vivenciei isso na pele. Eu fui inventar de comer, eu lembro que uma das provas, uma amiga até saiu daqui do Brasil e foi lá fazer a prova comigo, foi comer um prato de nhoque com molho de 4 queijos. E óbvio que no meio da prova eu passei mal, né? Tive dor de barriga, né? Então assim, então assim, são coisas que realmente acontecem, a gente não acredita, até passar por ela e vivenciar, e realmente isso aconteceu. Eu falei, meu Deus, eu preciso terminar logo essa prova, porque senão eu vou ter que parar, né? Não tem o que fazer. Sim. E aí assim, fui assim, eu lembro que, nossa, assim, foi tenso, mas foi horrível. Eu fiquei mais feliz por terminar e conseguir ir ao banheiro do que exatamente do que terminar a prova em si. Então são coisas que realmente acontecem. Se você está habituado, como você falou, não muda o cardápio em cima da hora, porque realmente não vai dar certo. Olha só, ela jantou e foi dormir. Isso é normal acontecer? Não seria mais no meio da noite, dar um ruim, um desconforto? Às vezes a pessoa nem sente. Na verdade, se você não tem nenhuma intolerância a algum ingrediente do alimento, ou o alimento não tem uma data que esteja vencido ou que esteja estragado, você já é acostumado a comer aquele alimento, ele nunca vai te fazer um mal em si. O problema está na atividade física. Se ela come um alimento X e trocou por Y, como o estrogonofe, estava acostumado a comer batata não é que o estrogonofe vai fazer mal. O problema é, que nem eu disse, é o tempo de absorção e o tempo de energia. Isso pode ocasionar um desconforto na hora da atividade, entendeu? Então ela queria terminar a prova porque ela não estava mais aguentando. Pode ser que o alimento que ela tenha comido tenha aumentado uma produção de gases no estômago, que nessa movimentação da corrida vai balançando e vai criando. Esse tipo de alimento não foi bom, entendeu? Então, qual é a hora melhor para mudar o alimento? A hora melhor é quando você senta com o seu preparador físico, o seu nutrólogo,
e vocês entram em um acordo. Esse alimento que eu estou comendo, eu só estou conseguindo chegar a 20 km e estou fadigando, então vamos mudar para esse outro alimento. Só que fazer isso testando. Então eu vou treinar, correr 25 km, por exemplo, com esse outro alimento. Deu certo, eu continuo. Não deu certo, ou eu volto para o anterior, ou eu busco uma nova alternativa. Mas nunca testar na hora da prova em si. Lá na hora da prova, a hora que você viu, estou aqui, como é que foi a sua sensação, a vitória na hora? Eu fui me preparando, fiz 5, 10, 15, 18, aí fiz 10 meia maratonas, fiz 10 meia maratonas de 21 km. Foram 10 provas? Foram 10 provas de 21, aí eu falei, não, agora eu acho que eu estou preparada para fazer umas 42. E assim, na verdade, preparada, hoje eu vejo que eu não estava. Precisava de mais treino, de mais cuidado, enfim, mais naquela hora que você faz a inscrição, você fica sonhando com aquele momento da prova, e você vai 1 km, 2 km. E assim, os quilômetros vão passando, graças a Deus, até o momento que você completa a prova. Mas foi uma prova, assim, trabalhosa e... Tá aí, no meio da prova, comeu laranja, tomou uma bebida dessa, ela também não pode fazer um mal para a pessoa, uma bebida muito energética, ou não, só vai deixar ela mais ligada? Então, que nem ele estava falando agora, existem tipos de energéticos, né? Eu não posso lá tomar um energético, por exemplo, um Red Bull ou qualquer outro tipo desse mais que vende em qualquer prateleira, porque eles não vão fornecer os mesmos eletrolitos que eu preciso. Então, tem energéticos específicos para esse tipo de prova, entendeu? Ou eu posso tomar ele antes da prova, né? Para dar aquela energiazinha já no começo, ou quando o meu corpo começar a pedir. Então, eu vou saber na hora que eu preciso daquele nutriente. Então, quando você está com sede, o corpo pede água. Você sabe na hora de beber água, você fica com sede, né? Da mesma forma, é na hora que você está correndo. Você já, um atleta ali, está acostumado nas corridas, você sabe a hora que tem que tomar. Então, eu não vou encher a barriga de energético para correr. Então, porque eu também tenho um peso extra, né? Imagina, eu tomo 2 litros de energético, eu vou ficar com 2 litros a mais levando o meu corpo. Então, eu tô ali correndo, eu comecei a cansar, tô pedindo, tô com vontade, o corpo pede, você sente vontade de ingerir, entendeu? Então, tá ali na hora da prova, tomou aquela quantidade que você já é acostumado nos treinos, nunca, eu preciso tomar mais porque o meu rendimento tem que ser maior, aquele carinha tá 100 metros na minha frente, eu tenho que ultrapassar ele. Isso daí é um dos principais erros do atleta, é querer se inventar ou querer se superar de uma forma que o corpo não responde na hora do exame, entendeu? Então, que nem ela falou, eu fiquei feliz com a satisfação de ver a minha família me vendo atravessar a linha de chegada. Isso daí sim é o importante, que é o fator psicológico. Então você tem que ir durante o treino mentalizando esse tipo de sensação, porque esse êxtase, essa sensação de felicidade, que é o que faz você cruzar a linha de chegada em si, e não o energético. Isso aí pra você na hora lá, pesou? Tinha alguém te esperando? Sim, verdade, tinha gente me esperando. E a cabeça, como é que tava? Chegou lá, 21 km, já tô acostumado a fazer, foi tranquilo os primeiros 21? Os primeiros 21 foram tranquilos, a coisa começou a pesar a partir dos 30. A partir dos 30, que aí falou, e aí entrou o coração na ponta do tênis. Aí entrou assim, foi não, mas vamos lá, que falta mais um pouco, é um desafio que eu tenho comigo mesma, é uma promessa que eu fiz comigo mesma, e foi aquela coisa de superação. A cada quilômetro era uma nova superação pra mim. Sabe, esse negócio tá chegando, porque assim, eu fui correr sozinha, não tinha ninguém da minha família, porque ninguém corre, não tinha ninguém conhecido meu na época. E daí tinha uma pessoa lá que era um brasileiro que estava correndo também, ele estava com outro grupo, ele era triatleta pela vestimenta que ele estava. E aí ele me viu ali sozinha, batalhando para chegar no final, isso já estava no 19, no quilômetro 19. E aí ele falou assim, não desista, vai, falta só mais um pouco. Então essa ajuda psicológica que eu tive naquele momento foi crucial para cruzar a linha de chegada, porque a vontade era de parar no meio da calçada ali na época e começar a chorar, porque é uma emoção muito grande, mas também assim é uma dor física enorme, assim, porque a fadiga ela vem com força. Eu queria mesmo, era uma superação comigo mesmo. Chegamos aos 42, aquela alegria, aquela festa. Bate uma fossa aí, vou sair daqui, vou comer uma pizza, uma feijoada e beleza. Assim que você termina a prova, o teu corpo está tão acelerado que qualquer coisa que você comer, você não vai conseguir digerir. Ou vai sair de um jeito ou de outro. Então ele não consegue associar um alimento ali
na hora do movimento. Então, o ideal é você ir no repondo eletrolitos, que nem ela estava fazendo durante a prova, deixar o corpo esfriar, deixar os batimentos voltarem ao normal, a respiração voltar ao normal, depois de algumas horinhas, aí comendo alimentos leves. Quanto tempo depois da prova você foi almoçar, você lembra? Deu em torno de umas 3 horas depois, 3 a 4 horas, assim. Demorei bastante, até sair daquele momento da corrida, de foto, emoção e chororô, demorou um tempo. Esse é o tempo, esse seria um tempo exato, não antes? Esse seria um tempo bom, entendeu? Antes disso, que nem eu falei, não seria ideal você comer alimentos muito pesados, que nem tá falando nhoque, 4 queijos, justamente porque são alimentos muito ricos em carboidratos, muito ricos em gorduras, e isso pode afetar o corpo, entendeu? De uma certa maneira. Então é bom, terminou a prova, deixa o corpo voltar ao normal, só repondo eletrolitos, pode comer uma fruta, uma banana, uma pera, uma maçã, e daqui 3 horas, 4 horas, fazer uma refeição mais completa, um alimento, como um almoço, por exemplo. Entendeu? Mas nunca tentar ingerir assim que termina, mesmo que esteja com fome, mesmo que esteja com vontade, porque senão vai para fora. Porque o corpo não vai absorver da melhor maneira. Não vai absorver e vai rejeitar. Na maioria dos casos, é uma regra? Não é uma regra. Tem gente, eu termino a prova e como lá um x-tudo. Tá tranquilo. Se você está adaptado a isso, então não tem contraindicação. Por quê? Porque quando você fez uma prova longa, você queimou muitas calorias. Então, teoricamente, um x-tudo tem muita caloria, você vai repor. Só que a maioria das pessoas não conseguem se alimentar e então isso é uma indicação. Não comer assim que termina a prova, justamente porque o teu corpo está todo desequilibrado. Esperar voltar mais ao normal, o batimento, a frequência, tudo estabilizou, aí sim começar a comer devagar, pausadamente. Se a pessoa está em casa lá, né? Hoje eu vou começar minha corrida, vou começar uma nova alimentação, um cardápio, uma dieta, vou mudar meu estilo e meu modo de vida, pensando na saúde. Justamente por isso, você não pode generalizar. Cada caso é um caso. Você tem que sentar com o paciente, sentar com o atleta e saber um pouco dele. Entendeu? Então também entra a parte psicológica. Então você tem que saber como que é o estilo de vida dele, tem que saber quais são os desejos dele. Eu gosto muito de comer chocolate, eu gosto muito de comer bolo de pote. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que montar uma estratégia personalizada para cada paciente ou atleta. Seja ele amador, seja ele profissional. Amador, profissional, seja ele adulto ou criança ou idoso. Então, não existe a dieta correta, não existe, por exemplo, tem que comer besteira só no domingo, ou então tem que comer só quando o alimento mágico, não existe isso. Isso aí tudo é mentira. Você tem que fazer o quê? Sentar com o paciente, tanto ele sendo profissional como ele sendo amador, conversar com ele, buscar a melhor estratégia. Doutor, toda noite antes de dormir eu tenho que comer um pedacinho de chocolate, senão eu não consigo acordar bem no outro dia, entendeu? Então eu vou tirar o chocolate do cara? Não tem como eu tirar, porque se eu tirar, eu vou estar desencadeando um outro estresse nele. E isso pode ocasionar um baixo rendimento, por exemplo, na hora que ele vir fazer uma atividade física porque ele chegou estressado. Procurar evitar esses tipos de alimentos que não são muito benéficos para a saúde, entendeu? Mas eu também não posso, quando a pessoa tem um vício, porque o vício em açúcar é como se fosse o vício em um cigarro. Você não consegue cortar o cigarro do dia para noite, como você também não consegue cortar o açúcar do dia para noite. Então eu não vou falar assim, nunca mais você vai comer um chocolate da noite. Se eu falar isso para ele, no outro dia, nunca mais ele aparece na clínica e nunca mais ele aparece na academia, ele vai viver com o chocolate dele. Ele vai trocar o treinador dele, vai trocar o médico dele pelo chocolate. O que ele quer? Ele quer uma solução para o corpo dele. Ele quer aumentar o rendimento, ele quer ficar mais bonito na frente do espelho, ou perder tantos quilos, mas continuar comendo o chocolatinho dele, entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar outras estratégias. Ou eu falo, come um dia sim, um dia não. Ou então, troca o horário, tá comendo à noite, comer mais cedo, comer antes do treino. Entendeu? Que antes do treino ele vai pelo menos queimar aquela energia do chocolate durante o treino, não vai ser tão maléfico para ele. Então tem várias estratégias para abordar, para tentar melhorar esse quadro.
entendeu? E não necessariamente é preciso cortar o alimento em si. Quando ela começou, que ela tinha um sobrepeso e os pais dela forçaram ela a começar uma atividade física. De certo modo, a criança ela tem que entender que desde o momento que ela nasce até a fase adulta, ela tem que fazer algum tipo de atividade física. Só que o pai não necessariamente precisa forçar a criança. Ele pode incentivar ela de uma forma que ele interage junto com ela. Só te perguntar um pouquinho. A atividade física ela é introduzida no meio que a pessoa vive, que a criança vive, ela se inicia de forma lúdica, tá? Só para o pessoal poder entender. Nunca é uma prova, um âmbito ou próximo a um âmbito profissional. O que é uma atividade de forma lúdica, para o pessoal poder entender? Vai lá, encosta na parede que é cinza, volta correndo aqui nesse ponto onde nós estamos. Alcançou a parede cinza, você coloca um outro obstáculo. Assim como é na corrida que você está correndo, vou ultrapassar aquela pessoa. Assim é para a criança, seja na corrida, seja no futebol, seja na natação, qualquer que seja a atividade que a criança, que o pré-adolescente for predispor a participar, ou vai querer que ela faça, tem que ser de forma lúdica. Porque o que pode acontecer? Você obriga a criança a fazer a atividade, se torna uma coisa estressante. E aí, no decorrer do tempo, ela vai chegar na terceira, quarta vez que ela participou, ela vai coçar o olho, ela vai coçar o braço, ela vai fingir que está dormindo, ela vai se trancar no banheiro, ela vai chorar, ela vai chegar estressada no local que ela vai fazer a atividade, né? Então isso foge um pouco do controle. A atividade física em si, desde a criança até o idoso, ela tem que ser uma forma prazerosa. Então, para a criança, a atividade física ela sempre tem que ser o lazer, nunca obrigação. Então, é bom também que o pai, o adulto o responsável, pratique junto a atividade, que tanto vai ser benéfico para a criança como também para ele. E para os dois em si, porque vai ser um lazer, um momento pai e filho, por exemplo. Toda tarde a gente joga bola, toda tarde a gente faz natação, toda tarde a gente faz judô, taekwondo, sai pra caminhar. Você sentiu falta disso no início? De alguém, teu pai, a tua mãe, alguém da família? Senti sim. E a partir do momento que eu acho que eles viram que isso podia mudar com eles junto, assim, né, com a introdução deles nesse meio, a coisa começou a mudar também. Agora que vocês comentaram sobre isso, eu estava tentando lembrar, e isso assim, eu lembro que várias vezes eles, vamos caminhar. A primeira vez eu falei que não, a segunda vez eu falei que não, a terceira vez, vamos caminhar, deixa eu tomar uma água de coco. Eles mostraram que tinha algo bom, né, além da caminhada em si. Então, por isso que tem que trabalhar bastante o psicológico da criança e nunca só forçá-la. Porque se você oferece uma recompensa, se você correr 1 quilômetro hoje comigo, eu te levo, por exemplo, no cinema. Depois correu 2 quilômetros, vamos tomar um sorvete. Então sempre tem que ter uma recompensa para isso ser uma forma de lazer, para a criança sentir vontade, sentir prazer em fazer, e nunca uma obrigação em si. Que aí o que vai acontecer? A criança vai ter muito menos predisposição a comorbidades, como sobrepeso, diabetes, hipertensão na infância ou na vida adulta, e ela vai ter uma interação muito maior com os seus familiares. Vai crescer com uma criança muito mais propícia. Porque assim, ela tem que cuidar o seguinte, que às vezes esse atrativo tem que ser um atrativo e não uma troca. E às vezes você colocar, vamos sair para caminhar e tomar uma água de coco, é um atrativo. Não, se você sair para caminhar comigo hoje, eu te levo no cinema, isso é uma troca. Se você fizer a sua tarefa hoje, eu te dou o brinquedo que você quer, eu te dou o carrinho que você quer, se torna uma troca. Tem que ter também um pouco o feeling da coisa, tem que entender, né, o que é troca e o que é atrativo. A troca maior é o bem-estar, é a saúde, né? Hoje você procura uma academia pensando na saúde, hoje você procura um fisioterapeuta, você procura um nutrólogo, uma coisa do tipo, porque a troca que você vai ter é a saúde, que é a principal. Então os pais que vão começar hoje a introduzir os seus filhos dentro de uma atividade física, eles têm que entender. Um atrativo é durante a própria caminhada ou logo após a caminhada, uma água de coco, uma passada no parque, aqueles parques públicos que tem hoje nas praças, aí nas avenidas, é o atrativo, né? Então, mas acredito que a criança ela vai ter o discernimento na hora de entender que aquilo é benéfico com o decorrer do tempo e com o passar do tempo, assim, essa sensação de bem-estar, né, de adrenalina, de serotonina que é liberada, né, depois do exercício, ela vai começar a sentir isso com o tempo. Isso vai se modificando com o tempo, assim, com a rotina mesmo do exercício. Justamente. E não assim de cara. No começo eu acho que você até porque ela falou que iniciou a atividade física aos 12 anos. E aos 12 anos, teoricamente, não é uma criança jovem para fazer atividade física. Você tem que, a partir do momento que você aprendeu a andar, já fazer. Bora brincar ali com a bola, chuta pro
pai, entendeu? Então isso é uma atividade física, não quer dizer que seja uma regra, não, mas se a criança crescer acostumada a fazer qualquer tipo de atividade física, ou que ela se sentir melhor, ou que ela se sentir bem, ou que ela sentir prazer de fazer, pode ser corrida, pode ser futebol, pode ser judô, qualquer coisa, isso vai estimular ela a crescer, estimular ela a ser uma pessoa mais saudável, mais ativa. Então ela não vai querer uma troca por isso, ela já vai gostar de fazer, porque ela vai ser que nem a moda antiga, aquela criancinha que não tinha celular, aquela criancinha que não tinha computador, então ela vai gostar de fazer esse tipo de atividade física. Eu lembro que eu queria ir junto também, uma das coisas que ela fez na época, assim, mas daí era um pouco mais cedo, antes dos 12, me levou para natação. Então eu comecei assim, a introdução dos pais nesse meio é muito importante. Você vê o teu pai fazendo, você quer saber o que ele faz, você quer ir junto. Então assim, a figura do pai é sumamente importante, acredito eu, né? Ainda mais se ele estiver envolvido nessa atividade física, qualquer atividade que seja, né, da parte esportiva, acho que é interessante a criança, ela entra mais fácil nessa vida. Quem liga para o corpo da criança vai ser os pais, que já têm entendimento e vão ver que aquele peso está benéfico ou não. Só que a criança em si, ela é inocente, ela não tem um discernimento do que é certo e do que é errado. Quando ela começa a entrar na puberdade, ela começa a, por exemplo, sofrer um bullying no colégio, ela começa a querer um namoradinho, mas só que ela tá ali, não está se sentindo confortável com o corpo dela, ela começa a sentir esse tipo de frustração, isso ocasiona uma mudança radical. Isso sim é que é o errado. Quando você não tem um acompanhamento e você quer fazer uma mudança radical, isso ocasiona vários fatores negativos, entendeu? Tanto psicologicamente como fisicamente. Tem uma coisa interessante também quando você fala de alimentação, né, alimentação saudável com relação à criança, é que se ela vê em cima da mesa alimentos saudáveis, ela vai comer aquilo que os pais estão comendo, né? E hoje assim, a gente sabe que é mais fácil você passar no drive-thru de um lanche rápido desse, comprar e dar pra criança, e não é isso, né? Assim, se você parar pra pensar, você tem que ensinar a criança, você ensina mostrando o exemplo, né? Comendo bem, se alimentando bem, e é assim que você acaba gerando um adulto mais saudável. E os pais, ao colocar a criança para fazer atividade física, também em casa, também mudem, né? Com certeza. Mudem a questão do álcool, a questão da alimentação, né? Que mostrem para a criança que ela não está sozinha, que não é só ela que tem que fazer como uma obrigação, uma atividade, não é só ela sozinha como uma obrigação mudar a alimentação, que a família está junto. Se tem pais obesos, pais sedentários que só comem besteira, o que a criança vai ser? Um futuro obeso que só come besteira sedentário. Agora, se você tem pais e mães que dão um exemplo, que fazem atividade física, comem saudavelmente, comem uma fruta, evitam comer doces, evitam beber refrigerante, a criança vai seguir o mesmo estilo de vida. Então, parte muito dos pais. Então você tem que, desde que a criança nasce até a fase adulta, você incentivar ela a ser um adulto saudável. Saudável. Quero agradecer a presença da Vitória, contou um pouco das suas experiências, das coisas boas que aconteceram e das engraçadas, vamos dizer assim, durante as provas, né? Ao doutor, que está expondo todo o seu conhecimento aí para nós, que é bacana. Quer falar alguma coisa, quer deixar um recadinho pessoal? Quero agradecer a oportunidade de contar um pouco da minha experiência, né, e que isso ajude, incentive vocês a praticarem o exercício. Você tem Instagram que mostra as suas corridas, alguma coisa, o pessoal que possa acompanhar, tem por onde? Pode falar. Tem o meu Instagram, que é Vitória Salinê, mas assim, não posto muito dessa vida, dessa rotina de corridas. De corrida assim não tem. Doutor, o pessoal poder seguir, quiser marcar alguma coisa, que o senhor dê dicas aí durante a semana, tem por onde acompanhar? Tem sim, eu tenho uma página no Instagram que eu falo muito sobre nutrição, e qualquer dúvida que quiser tirar é só ir no meu direct, que assim que possível eu sempre estou respondendo, viu? Então, como é que tá lá no Instagram? Tá dr.arthur_mesquita. Curta, compartilhe, marque os amigos, né? Chama a mamãe e vovô que quer começar a fazer uma atividade física, uma boa alimentação. Para mais informações, é só você continuar seguindo o nosso canal. Teremos mais vídeos durante a semana para vocês, tá certo? Um forte abraço, obrigado, até a próxima.